Olá a todos, agora sem máscara, primeira viagem depois do desconfinamento. Estamos na cidade eterna, na capital de Itália, Roma, para já. Não vai acabar aqui. Estou agora a descer a Via Cavour, para quem conhece, uma das vias mais importantes que liga a zona de Termini da estação de caminhos de ferro até ao centro histórico da época clássica. Uma via aberta no século XIX, em homenagem a Cavour neste caso, e não se vê quase ninguém. Aliás, não há barulho habitual de Roma, barulho das motorizadas, das scooters, das ambulâncias, da polícia, de turistas, enfim, de tudo o que não há. As ruas estão realmente praticamente desertas. É uma segunda-feira, são 5 e pouco da tarde, e é um junho, final de junho, seria impensável ver assim Roma. Mas aproveitamos para passear um bocadinho e nada melhor que passear em Roma com as ruas vazias. Portanto, vamos aproveitar. Vou-vos mostrar alguma coisinha se calhar aqui em Roma. Quem já conhece, volta a ver. Quem não conhece, fica a conhecer. Até já! Em menos de 15 minutos, desde Termini, descendo a rua Cavour, chegamos aqui ao Coliseu. Cujo nome não é Coliseu, aliás, o nome oficial, quando foi inaugurado, era Anfiteatro Flávio. De facto, é um anfiteatro, do grego amphis, duplo, teatro. O teatro tem uma forma semicircular, um anfiteatro ou arena tem uma forma mais ou menos circular. Flávio, a família que mandou construir. Coliseu, o Colosseum, vem de Colosso, colossal, porque havia aqui, antes de haver esta estrutura, tinha havido uma mansão, também ela colossal, do Nero, o famoso Nero, que tinha ao lado da sua mansão uma estátua sua, que era também ela colossal. Ainda que a casa tenha ardido, ou tenha sido destruída, a estátua ficou apenas a cabeça, ficou aqui ao lado desta estrutura. As pessoas, quando vinham a esta zona, diziam que iam perto do Colosso, mas o Colosso não era. Esta estrutura era sim a estátua ainda existente do Nero. É absolutamente genial fazer a via dos Fóruns Imperiais nesta altura do ano, com um clima muito agradável, mas sem quase ninguém. Esta rua que não existia, na verdade. Aqui em baixo, algumas das muitas ruínas de Roma. Como sei que Roma é como uma lasanha, tem várias camadas e vários estratos com diferentes partes. Aqui por trás, uma das 7 colinas de Roma, a colina do Palatino. Logo a seguir, o Capitólio, Capitolina. Esta região, esta parte de Roma, desde tempos antigos, clássicos, ainda antes da época imperial, ainda na época da República, era a zona dos fóruns. Claro que a cidade ia crescendo, ia se tornando cada vez maior, o Império ia crescendo também, naturalmente que havia mais gente a fluir aqui. O fórum original foi sendo pequeno demais, foi-se aumentando, foi-se fazendo outro, até que na época de Trajano, já no século VII d.C., quando o Império Romano atinge o seu apogeu em termos de dimensão, Trajano também manda aqui fazer os maiores fóruns que havia memória. Esses fóruns eram os autênticos centros comerciais, um shopping da época. Aqui do outro lado temos os tais fóruns de Trajano, mais de 5 andares e centenas de lojas lá dentro. Esta avenida, estamos agora aqui a percorrer, foi feita na altura de Mussolini. Mussolini queria fazer uma homenagem à época gloriosa de Roma Antiga e um lugar onde pudesse passear-se numa destas majestosas ruínas, e portanto mandou fazer aqui uma rua que hoje em dia não se pode circular de carro, a não ser transportes públicos ou de bicicleta, mas mesmo assim costuma estar cheia de gente, e hoje felizmente não está. Deixemos Cavour, a rua Cavour, chegamos ao Coliseu, viramos para a Via dei Fori Imperiali e estamos quase a chegar agora à Praça de Veneza. Final da Via dos Fóruns Imperiais, chegamos à Praça de Veneza, assim chamada porque ali atrás, aquele palácio foi o primeiro palácio, ou um dos primeiros palácios do período do Renascimento em Roma, de um Papa que tinha origem veneziana. Dali também foi de onde Mussolini chamou os italianos à guerra. Naquela varanda, ali atrás, com as bandeiras. Hoje em dia uma rotunda, lá por trás começa o Corso
a rua principal que atravessa a Roma de norte a sul e vai até à Praça do Povo. Lá atrás a coluna de Trajano, e aqui talvez o monumento dos mais emblemáticos desta praça e de toda a Roma, mas que na verdade nem era muito, querida pelos romanos. Chama-se oficialmente o Altar da Pátria, também é conhecido como o Vittoriano, em homenagem ao Vittorio Emanuele II, o primeiro rei de Itália. Altar da Pátria porque de facto queria homenagear a recém-feita pátria italiana, porque a Itália, enfim, enquanto nação é relativamente recente, desde os anos 60 do século XIX. E como tem este aspecto um pouco diferente, a pedra é um mármore que vem do norte de Itália, ao contrário do mármore travertino que é usado em Roma, é uma pedra muito branca, muito lisa, e tem esta forma que se impõe numa vertente que lhe chamam de bolo de noiva, um nome não muito carinhoso, porque de facto os romanos não gostam muito. Há outras alcunhas, há várias anedotas sobre este Vittoriano, mas é de facto um monumento importante. Ali no centro temos a cavalo o primeiro rei de Itália, Vittorio Emanuele II. Pode subir lá acima e também tem o Museu do Risorgimento, que foi o movimento político e cultural que levou à unificação da Itália lá dentro. Descemos em direção ao Teatro de Marcelo, a partir da Praça de Veneza, e estamos já aqui bem pertinho do rio, do Tibre. Ainda não se vê, porém, mas vê-se aqui atrás dois exemplos de antigos templos romanos que foram preservados porque se transformaram em igrejas. O templo de Hércules e de Portunus porque aqui de facto havia um porto, não marítimo nem atlântico, mas um porto fluvial, no caso do rio Tibre. E esta era uma zona de zona de comércio, portanto, mercadorias, já na altura clássica romana. E esta parte é muito famosa, sobretudo porque aqui à frente já há uma pequena igreja que tem um medalhão romano antigo, que tem um nome muito particular e que vos vou mostrar já de seguida. Aqui ao meu lado temos o medalhão mais famoso de Roma, hoje em dia conhecido como Bocca della Verità, a Boca da Verdade, mas era na verdade na época clássica um lugar de uma fonte, um sítio de uma fonte, onde terminava uma fonte de água e dali daquela boca saía água, mas na altura do esplendor do cinema italiano dizia-se que quem vinha cá e que colocasse a mão dentro daquela boca e não dissesse a verdade, a boca comia aquela mão. Bocca della Verità, tem o nome. Por norma, aqui a fila é de tal ordem que, primeiro que tudo, começaram a cobrar 2 € para tirar uma fotografia, simplesmente, para entrar aqui nesta Galilé e tirar a fotografia. E as filas eram imensas. Neste momento, não há ninguém, ainda bem. Aqui por trás de mim temos este enorme recinto, cuja forma nos faz ainda ter uma ideia do que era, originalmente, na época clássica romana, o Circus Maximus. Um circo, ao contrário de hoje em dia, não era um lugar de palhaços, era um lugar de corridas. Corridas de cavalos com bigas ou quadrigas, com 2 ou com 4 cavalos. Era, na verdade, a Fórmula 1 daquela altura. Se pensarem bem que não havia motores, não havia automóveis, mas a maior tecnologia que havia eram carroças e cavalos. E, portanto, aqui tinham que completar várias voltas à volta deste recinto, com espectadores. Cerca, neste caso, era o máximo, o maior, de cerca de 200 mil espectadores aqui que havia. Lá atrás, a principal colina fundadora da cidade, o Palatino, onde, de acordo com o mito, se fundou a cidade de Roma. E aqui, então, os pilotos da época eram aplaudidos por 200 mil espectadores. E do topo de uma das 7 colinas de Roma, do Avellino, vamos encontrar uma das vistas mais famosas de toda a cidade. Uma vista que nos oferece uma paisagem para os principais pontos de referência, dos quais ali em frente o edifício que ainda hoje, ao fim de quase 500 anos, é o mais alto de Roma, a cúpula da Basílica de São Pedro.
ali a norte é o Vaticano, aqui em baixo temos o Rio Tibre, que serpenteia pela cidade. E daqui ainda vemos alguns outros monumentos, por caso no fundo do Vitoriano, o altar da Pátria. Um lugar este aqui onde estamos, pouco conhecido, mas de incrível beleza. Estamos agora por cima do rio Tibre, Tevere em italiano, está ele bem por trás de nós, e por trás a única ilha que há no rio Tibre, aqui em Roma, a ilha Tiberina, Isla Tiberina. Por trás, concretamente, é uma praça chamada Fate Bene Fratelli, em italiano, que corresponde ao nome em português dos Irmãos Hospitalários, uma ordem religiosa de caridade fundada por um santo português, São João de Deus. Esta ilha, em épocas antigas, épocas clássicas, era dedicada a Esculápio, portanto, o deus da medicina. É curioso que, ainda hoje em dia, em pleno século XXI, aqui haja um hospital. Neste caso, tornou-se hospital por essa irmandade dos Irmãos Hospitalários de São João de Deus, mas ainda hoje continua a ser o hospital público da cidade de Roma, aqui deste lado. Do outro lado, porém, temos o bairro de Trastevere, como o nome indica, para além do Tibre, Trastevere, numa altura em que não havia nenhum outro bairro deste lado do rio, ou seja, do lado oposto, de onde viemos, o Coliseu já existia, a época clássica, as 7 colinas de Roma, tudo isso. Do outro lado do rio Tibre havia o Vaticano, que se tornou claramente um lugar importantíssimo, e o único outro bairro que havia até o século XIX era o bairro de Trastevere. Vamos explorar um bocadinho. Estamos agora a passar pelas ruas de Trastevere, o tal bairro que fica do lado de lá do Tibre, neste caso. Aqui estamos, do lado de cá. Do mesmo lado, praticamente, do Vaticano. Como dizia há pouco, até o século XIX não havia aqui praticamente nenhum outro bairro, a não ser este, e o bairro do Vaticano. No século XIX, com, enfim, as alterações que houve em Itália, a Itália torna-se num país unificado, Roma passa a ser de novo a capital da Península Itálica e fazem-se novos bairros aqui nesta parte da cidade. Antes não. Mas é curioso que até o século XX este era um bairro considerado um bairro de gente pobre, de gente, enfim, não havia aristocracia, não havia nobreza e, portanto, não era um bairro muito bem visto. Mas já era, na altura, no princípio do século XX, um bairro boémio. Hoje, ainda mais. Enquanto que a zona dos bairros de barrocos da cidade, ou seja, onde está a Fonte di Trevi, onde está a Praça Navona, o Panteão, etc., é uma zona muito turística. Aqui, até há 10, 15 anos, não era muito turística, era uma zona sobretudo boémia para romanos, ou seja, eles iam à noite, onde há bares, continua a haver bares, wine bars, algum bar dançante, muitos restaurantes e cozinha tradicional romana. Hoje em dia, como tudo, está gentrificado, está turistificado, ainda assim, nesta altura consegue-se andar aqui bastante bem, tranquilo, sem problema, as esplanadas estão abertas, é sempre obrigatório máscara para entrar em qualquer sítio, mas para sentar, comer, tomar um copo, isso não é necessário. Portanto, Trastevere continua a ser uma boa aposta aqui em Roma para tomar um aperitivo, beber um copo de vinho ou simplesmente um café ou mesmo uma refeição completa. Vale a pena aqui a praça central de Trastevere, que estamos a chegar onde está a igreja de Santa Maria in Trastevere. Atravessámos de margem do Rio Tibre e agora chegamos à tal região das praças barrocas famosas. Esta é talvez uma das mais famosas que há em Roma, Praça Navona. Praça Navona
que tem este formato meio elíptico, porque na verdade, antes de ser uma praça, era um estádio. Aliás, aqui por baixo de nós está aquilo que foi o primeiro estádio construído para tal efeito. Tem o formato de um circo, mais ou menos, mas era usado como estádio para várias atividades desportivas. Famosa pela sua fonte central, a fonte dos Quatro Rios, a autoria de Bernini, também pela igreja simples, mas interessante, de Borromini, os dois grandes rivais do barroco romano, e a igreja de Santa Agnese, ou Santa Inês, que fica mesmo de frente para a fonte, que estão aqui já deste lado. Ali está com o obelisco, a fonte, e a fachada da igreja de Santa Agnese in Agonia, Santa Inês em agonia. E como tem sempre que haver uma história engraçada, aqui também há uma história para contar, aqui na praça de Navona. Por trás de mim, portanto, esta fonte dos Quatro Rios é de Bernini. Ali, aquela fachada é de Borromini. Diz-se que eram grandes rivais. Borromini tinha um pouco de inveja, talvez, de Bernini, porque, enfim, podia fazer o que quisesse e poder o preço que quisesse, que todos lhe pagavam, e tinha sempre as grandes obras comissionadas. Então dizia-se que andavam um pouco picados, por assim dizer. Reparem bem que Bernini, nesta estátua, aqui por trás de mim, de um dos rios, a estátua está a esconder a cabeça. A outra logo ao lado está com a mão em frente à cara, como que diz, não quero olhar. Ou seja, a tua fachada, Borromini, é tão feia que nem as minhas estátuas querem olhar. É claro que isto é tudo história, porque na verdade esta fonte foi feita antes daquela fachada. Enfim, há sempre histórias para contar em qualquer cidade e Roma não é exceção. Chegamos de novo ao Rio Tibre e aqui por trás de novo temos a outra margem, onde estávamos em Trastevere. Por aqui já é um bairro novo, é o bairro de Prati, e aquela é a Corte di Cassazione, digamos é o tribunal da mais alta instância que há em toda a Itália, mas aqui é conhecido como o Palazzaccio. Qualquer palavra que tenha um sufixo "cio" em italiano é pejorativo. Palazzaccio, o palácio feio. Porque ele é muito pesado, feito de uma pedra que fica muito escura e portanto muito porosa e não se enquadra muito bem na arquitetura romana e portanto Palazzaccio, porque à semelhança de outro que vimos há pouco, do Altar da Pátria, os romanos este também não gostam muito. Mas a vista é lindíssima porque lá ao fundo temos nada mais, nada menos que o Vaticano. E agora nesta altura do dia, quase que o pôr do sol é lindíssimo, com aquela cúpula a dominar todo o bairro do Vaticano, o Tibre aqui atrás, é realmente algo único. Voltamos às praças barrocas de Roma e agora estamos na Praça da Rotunda, assim em cima porque aqui por trás temos um dos melhores preservados edifícios da época clássica de toda a cidade de Roma, o Panteão. Rotunda porque a sua cúpula é de facto redonda. Aliás, é uma estrutura de tal forma perfeita que a altura tem a mesma medida do diâmetro da base da cúpula, ou seja, poderíamos na prática encaixar uma esfera perfeita ali dentro. Panteão, o nome lhe indica todos os deuses, em grego, Pantheos, e é um edifício da época clássica, mas que ainda hoje continua a ter a mesma função, ou seja, era um templo e ainda hoje continua a ser, é uma igreja cristã, católica, e importante, porque também lá dentro temos 3 túmulos, 2 dos primeiros reis de Itália, o Vitório Emanuele II e seu filho Humberto I, e o terceiro túmulo, importantíssimo também, é de um dos grandes pintores do Renascimento italiano, o Raffaello.
E finalmente chegamos àquela que será talvez a praça mais famosa, ou pelo menos a fonte mais famosa de Itália, Fontana di Trevi, uma das mais majestosas fontes públicas de Roma, barroca, com uma monumental estátua de Neptuno, o deus das águas, romano. E aqui, como sabem, há a tradição de mandar a moedinha para a fonte. Moedinha que deve ser mandada com a mão direita por cima do ombro esquerdo, de acordo com a tradição, uma das muitas versões. E na prática faz-se isso para que se volte a Roma. O desejo é voltar a Roma. Mas também aqui há histórias, os romanos não perdoam. Se mandarmos 2 moedinhas, quererá dizer que queremos voltar a Roma e encontrar a nossa cara metade. Para quem é casado, nesse caso, manda-se 3. E assim vem a Roma e consegue, digamos, trocar de cara metade. Os romanos não perdoam uma boa história, mas realmente esta é uma das atrações mais importantes de Roma. É lindíssima nesta altura do dia, em que está a começar a escurecer e a fonte começa a iluminar-se. E de facto é um lugar muito romântico para seguir. Fontana di Trevi. De Trevos não tem nada, Trevi é uma usurpação de Trevie, havia aqui 3 vias, então somente essa a explicação.